Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Esses dias eu vi uma notícia de um avião que ele estava saindo do Chile rumo ao Paraguai. E aí o piloto foi avisado sobre uma tempestade, mas ele quis enfrentar a tempestade, ele achou que dava, os pilotos são preparados para isso. Mas assim que eles iniciaram, logo o bico da aeronave e toda a fuselagem foi comprometida de uma maneira muito grave. Então ele ainda teve tempo de fazer um pouso forçado, um pouso de emergência em Foz do Iguaçu. Ele conseguiu desviar o trajeto e chegar com todo mundo vivo para a glória de Deus. Mas isso poderia ter sido evitado. Como? Você sabia que todo avião tem um radar meteorológico? Esse radar ele fica no bico, lá na ponta, no nariz, como dizem do avião. E serve para quê? Para detectar a tempestade a tempo do piloto desviar o trajeto e não precisar passar por ela. Esse é o propósito, de tornar a viagem segura até o final. Os pilotos, eles são preparados para enfrentar a tempestade, mas tem tempestade que deve ser evitada. Assim também é na nossa vida. Quinta-feira eu falei aqui sobre as tempestades que vêm, que assolam o nosso barco, que nos deixam cegos, ao ponto que a gente vê as ondas, a gente vê o vento, a gente vê a água entrando, mas a gente não consegue enxergar Jesus no barco. Tem tempestade que vem, mas tem tempestade que deve ser evitada. Se a gente ouvir o radar, se a gente prestar atenção ao que o radar, Espírito Santo, está nos alertando. Opa, ele começa a alertar, tempestade à frente. Tem coisa que a gente pode evitar na nossa vida. Tem tempestade que a gente pode evitar. A Bíblia conta sobre o apóstolo Paulo, uma viagem, ele estava preso, ele precisava ir a Roma, depor diante de César. E ele entrou nesse navio junto com outros presos. E quando eles iniciaram o trajeto, um anjo apareceu e disse para ele que eles deveriam mudar, porque os ventos eram contrários. Olha, diga que não é para ir por esse caminho. Então ele chegou para o comandante e disse: olha, não devemos ir por esse caminho, os ventos são contrários, é melhor a gente se desviar, vamos por outro lado. Mas o piloto não deu nem bola, o comandante não deu nem bola, porque ele disse, e continuou a viagem. Claro que a tempestade veio e não foi um dia só não, foram dias, e eles ficaram à deriva. Eles se desesperaram, não aparecia sol, não aparecia nada. A Bíblia diz que eles sentiram que toda a esperança tinha ido embora. Então, o apóstolo Paulo chega para eles e diz em Atos 27, 21 a 24. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo. Mas agora eu recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estavam navegando com você. Eles naufragaram, chegaram boiando em pedaços de madeira, perderam toda a carga, perderam tudo que tinha pelo caminho. Eles não morreram, porque assim Deus disse que ia acontecer. Mas eles poderiam ter chegado lá com tudo, tranquilo, viagem tranquila, carga ok. Mas eles não ouviram o radar, eles não ouviram o que Deus estava dizendo. Quando a gente não ouve, a gente acha que vai dar conta da tempestade que tem pelo caminho, a gente traz danos para a nossa vida e para toda a nossa família. Como é importante ouvir o radar
aquilo que Ele está dizendo para que a gente consiga ter uma caminhada, para que a gente consiga continuar em segurança. A Bíblia conta que o rei Acabe, um rei mau, que não consultava a Deus para nada, casado com Jezabel, quis ir a uma guerra. Estava sem nada, sem fazer nada, de boa. Eu vou para a guerra. Eu vou pegar lá um território que é meu. E aí, a Bíblia conta que ele chamou 400 profetas que não eram de Deus. E os 400 disseram, não, vai lá que você vai ganhar a guerra. E para isso ele chamou Josafá, que era o rei de Judá, um homem que consultava a Deus, um rei legal. E aí o rei então fala assim, olha, vamos consultar, não tem mais nenhum profeta? Aí tinha um profeta de Deus, Micaías, mas Acabe disse, esse daí só profetiza contra mim. Por que será, né? Só profetiza contra mim, chama ele aí, vamos ver o que ele vai fazer. E ele disse, vocês não devem ir, não vai dar certo. Mas como Acabe sempre achava que tudo que ele falava era porque ele tinha uma implicância, porque não gostava do rei, os dois foram para a guerra e Acabe morreu. Josafá não morreu, mas ele sofreu a consequência de fazer uma aliança com quem não amava o Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 2. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse, será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Cuidado com as alianças. Cuidado com aquilo que você faz com pessoas que não amam ao mesmo Deus que você. Você pode atrair a tempestade sobre a sua vida e trazer muitos prejuízos. Um avião pode até cair por causa de uma tempestade. E sabe o que é muito claro, irmãos? É que o radar Espírito Santo, 97% das vezes vai dizer aquilo que a gente não quer ouvir. 97% das vezes ele vai dizer aquilo que é contrário ao nosso desejo, à nossa vontade, aos nossos planos. E aí a gente acha que está de marcação com a gente. É que ele está vendo aquilo que você não consegue ver. Ele está te alertando. O radar serve para alertar. Mas o piloto, se ele quiser continuar, ele vai. Ele tentou no começo da reportagem que eu mostrei, que eu falei para vocês. Ele tentou. E por sorte, por Deus, ele conseguiu pousar o avião. Tem coisa que você não precisa tentar. Você pode evitar passar por essa tempestade. Sabe aquela frase assim? Para de ir naquele lugar. Para de conversar com aquela pessoa. Não se relacione com tal pessoa. Pare de frequentar tal rodinha onde te oferecem drogas, bebidas. Mesmo que você fale não por um tempo. Pare de abrir o WhatsApp em grupos que mandam pornografia para você. O radar está alertando, sabe por quê? Porque isso chama a tempestade para a sua vida. Eu vou explicar. Alguns anos atrás, uma ovelha chegou para mim. Ela era recém-convertida, era o início da igreja. E ela tinha saído de um mundo sertanejo. Ela era líder de um fã-clube. Ela estava em tudo que é lugar. Bebia. Vivia para isso. E quando ela se converteu de verdade. Ela se entregou ao Senhor verdadeiramente. Passado alguns meses, a dupla que ela tanto amava ia vir para São Carlos. E ela me chamou. Pastora, estou com medo, porque eu estou com vontade de ir. Você acha que eu devo? Eu disse para ela, o problema não é a vontade, mas é tudo aquilo que vai vir com ela. Você vai para um lugar que vai te lembrar do teu passado, vai te lembrar de quem você era, vai te lembrar das coisas que você fazia. Se você está sentindo essa dúvida, é o Espírito Santo. E eu usei essa analogia para ela naquela época. Eu falei, ele está sendo o radar te alertando para você se desviar da tempestade. E ela ficou me olhando e eu falei, vamos orar. E nós oramos e rapidamente
ela mandou uma mensagem dizendo: eu não vou, Deus falou comigo. E ela nunca mais foi. E ela é uma mulher de Deus. Ela é a Aline, que faz parte do nosso louvor. Uma mulher de Deus, nunca se desviou. Era a vida dela, tudo aquilo. E ela entendeu que tudo aquilo que pertencia ao passado tinha que ficar no passado. O problema é que a gente se converte, a gente acha que a gente tem maturidade. Como o pastor leu aqui, o testemunho da Raquel, Deus, ele é processual. Existe um processo a ser passado, a ser vivido. Às vezes a gente acha, a gente está na igreja, a gente fala: eu só vou lá falar um oi para a galera. E é aí que você volta a fazer aquilo que você estava se libertando. Gente, a gente vê isso todo dia aqui na igreja. Todo dia tem uma mensagem de alguém que não ouviu o radar. Porque essa é a estratégia do diabo, é te desviar do caminho. Não da tempestade, mas fazer você ignorar o radar e entrar na tempestade. Achando que você vai. Porque o diabo fala para você: não, você consegue, vai lá. Porque ele sabe que você não consegue. Não, vai lá, nada a ver, você vai conseguir. É sedução. Aí você chega lá, a hora que você vê, você fez uma vez, aí você fez duas, aí vem o peso, aí vem a acusação. Porque primeiro ele seduz, depois ele acusa. E o peso da acusação não é fácil não. E aí ele começa a falar um monte de mentira. E quando você vê, você voltou a fazer aquilo que você não estava fazendo mais. Isso é muito sério. Tem tempestades que a gente tem que evitar na nossa vida. Por isso, confesse a vontade ao Senhor, assim como a Aline fez. De manhã eu não falei o nome dela, ela falou: pode falar. Eu tenho orgulho. Ela contou o testemunho dela ontem no Teams. Pode falar que sou eu, pastora. Eu tenho orgulho de ser firme no Senhor. De tantos outros convites que vieram. E ela se posicionou. Quando você confessa a vontade, você não vai precisar confessar o pecado. Eu vou repetir. Quando você confessa a vontade, você não vai precisar confessar o pecado. O problema não é a vontade, mas é tudo aquilo que vem com ela. E de verdade, tudo isso fecha o tempo na sua vida para valer. Tem dor que você não precisa passar. Tem situação que você não precisa passar. Às vezes a gente escuta as pessoas: ai, Deus quis assim. Deus não quer assim. Tem coisas que Deus permite porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas o radar está avisando não. E aí acontece: ai, Deus, não, Deus Ele permite. Mas Deus não quer que você sofra. Tem coisas que são propósito de Deus, mas tem sofrimento, tem coisa que você atrai, tem tempestade que você quer enfrentar, que você não precisa. Se você se ligar, se você obedecer. O radar. Os sinais, interpretar os sinais de um radar meteorológico é quase uma arte baseada no conhecimento e na experiência do piloto. Ele sabe exatamente para que funciona todos os botões, todas as instruções. Ele estudou, ele tem experiência, ele tem prática. Você só vai reconhecer o comando quando você tiver experiências com o manual. Quando você entender, quando você estudar, quando você praticar. Porque você vai saber exatamente o que é para você seguir e o que é para você desviar. Isso é o tempo, é o dia a dia, são as experiências com Deus. Quanto mais experiência, mais a gente consegue discernir a voz do radar, do Espírito Santo. O piloto, ele tem intimidade, é isso que você precisa ter, intimidade com a palavra, com o manual de instrução, de vida para você. Como eu disse, uma tempestade pode derrubar um avião, então cuidado. Essa palavra é de alerta, essa palavra é de amor. A gente sabe por que está falando isso. Aí a gente é o primeiro a estar alerta. Porque tem coisas que a gente tem que evitar. Tem coisas, tem caminhos, tem coisas que parecem legais, mas elas não são a vontade de Deus para nós. Então cuidado. Confessa a vontade para o Senhor.
Fique atento, se relacione com o radar. O radar não falha. E ele está sempre pronto para te ajudar, para te levar para o propósito num caminho seguro. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada pelo teu cuidado com a gente. Obrigada pela tua paciência. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está sempre nos alertando daquilo que nós não conhecemos. Porque muitas vezes nos baseamos nos sentimentos do nosso coração. E o teu manual diz que o coração do homem é enganoso. A tua palavra diz que o coração do homem faz muitos planos, mas que a resposta certa vem do Senhor. Por isso nós te agradecemos pelos livramentos. Pedimos perdão por muitas vezes querer encarar aquilo que a gente não dá conta. E a gente sai cheio de dano, cheio de ferida, cheio de marcas, de prejuízos. Porque não ouvimos a tua voz, Espírito Santo. Nos ajude a reconhecer a tua voz. Nos ajude a te obedecer, Espírito Santo. Ajude cada um aqui que agora, nesse momento, estão confessando a vontade ao Senhor. O Senhor é aquele que ajuda, aquele que confessa. Porque aquele que confessa não peca. Porque o Senhor vem e entra com ajuda. Obrigada, obrigada por sempre segurar nossa mão. Obrigada por sempre nos alertar. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado e pela tua bondade. Nós queremos ouvir somente a tua voz. Nós queremos desviar sempre que for necessário, para que alcancemos o nosso propósito no Senhor, num caminho seguro. Por isso, Jesus, eu te agradeço. Amém. Aplauda Ele. Glória a Deus.